Oi, tudo bem? Está no ar o Justiça Eleitoral em Foco. O programa é uma parceria firmada entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa, que leva conteúdos informativos da Justiça Eleitoral ao telespectador que acompanha a TV Assembleia e as mídias digitais da Casa de Leis. O segundo Congresso Internacional de Direito Eleitoral, realizado no TRE, proporcionou à comunidade jurídica e a toda a sociedade um espaço importante para discussões sobre temas atuais do direito eleitoral. Você vai conferir agora o primeiro painel, que abordou o financiamento eleitoral. Os palestrantes foram os ministros do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e os ex-ministros do TSE, Admar Gonzaga e Henrique Neves. Confere aí. E a todos, eu gostaria de agradecer ao eminente professor, Dr. Juliano Thanos, presidente da mesa, também agradecer a presença do professor Sérgio Vitor, dos demais integrantes desse painel. Eu gostaria de saudar especialmente o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e a sua escola judiciária eleitoral, capitaneada pelo professor Daniel Castro, pela realização desse segundo Conidel, que é um evento que já, na sua primeira versão, se apresentava como um dos eventos mais importantes do cenário brasileiro do direito eleitoral, e, na sua segunda edição, confirma a sua vocação de se entronizar nos calendários eleitorais como um evento de grande importância. A importância do evento é ainda maior pela feliz iniciativa de homenagear aqui presente o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É muito importante, ministro Barroso, que esse evento tenha essa abertura à internacionalização, porque nós, da Justiça Eleitoral, considerada como sistema integrado pela advocacia, pelo Ministério Público, pela magistratura, entendemos a democracia como um fenômeno sequioso de alguns padrões internacionais de universalização. E é interessante que o nosso homenageado, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele incorpora no seu dia a dia, não só na sua judicatura, mas também na sua vida particular, esses padrões de democracia. O respeito integral à diversidade cultural, humanística, jurídica, o respeito integral também à pluralidade de ideias, né? O respeito às regras do jogo democrático, aos procedimentos do jogo democrático, sem os quais a democracia se ressentiria dessa racionalidade, dessa imparcialidade, desse equilíbrio. Então, me parece muito feliz a escolha do Tribunal e da Escola Judiciária em apontar como ministro Barroso, um dos pontífices da magistratura nacional e conferencista de escola, também no plano internacional, esses valores. O Daniel me pediu também que não deixasse passar em branco essa homenagem singela, mas de coração, ao eminente ministro Admar Gonzaga Neto, por sua brilhante passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que Sua Excelência atuou como ministro substituto, inclusive como juiz da propaganda presidencial em 2014, né? E deixou a sua marca indelevelmente registrada na jurisprudência da Casa. Então, é para mim uma honra que caminhe lado a lado de Sua Excelência fazer essa saudação especial. Não farei um discurso, ministro Admar, mesmo, porque já o fiz recentemente, ainda tenho bastante presente a emoção daquele momento e temo que essa emoção repetida agora prejudique, né, o meu desempenho nesse painel, mas apenas registrar uma brevíssima passagem do padre Antônio Vieira, que foi já falecido há mais de 300 anos, que foi referido como o imperador da língua portuguesa por nada menos do que Fernando Pessoa, e ele dizia, numa das suas memoráveis passagens, que as palavras passam e as pegadas ficam. E é com essa ideia que eu gostaria de fazer, nesse momento, uma saudação especial a essa pessoa muito querida e muito respeitável, que é o nosso amigo Admar Gonzaga Neto. Passando
Muito obrigado. Passando ao tema específico do painel, sobre financiamento eleitoral, mais especificamente sobre financiamento da democracia, a ideia não é trazer um juízo de certeza inegociável, mesmo porque eventos científicos como esse são arquitetados justamente na perspectiva dos debates, na perspectiva da dúvida, do enfrentamento de ideias, e é por isso que, no recorte epistemológico do programa do Congresso, há essa complementação teórica dos aspectos controvertidos. Então, a ideia é, em rápidas abordagens, suscitar algumas dúvidas que permeiam as nossas mentes e as nossas preocupações em meio a esse tema, que é um tema clássico do direito eleitoral, mas que está sempre em plena, total e restrita revisitação científica. Nós tivemos, na eleição de 2014, todos ainda temos isso muito presente na nossa memória, uma sobreposição, uma mais-valia muito significativa do financiamento por parte de pessoas jurídicas. Naquele período histórico, consideradas as 3 principais candidaturas presidenciais, da presidente Dilma, dos candidatos Aécio, do candidato Marina, nós chegamos a ter 95% da matriz de financiamento dedicada à participação das pessoas jurídicas. Naquele período histórico, 3% eram fundos públicos e 2% doações advindas de pessoas físicas. Em boa hora, o Supremo Tribunal Federal proíbe a doação pessoa jurídica, me parece perfeitamente acertada aquela decisão, diante daquela realidade específica, não só normativa, mas também da prática política. Nós nos encontrávamos diante de um sistema em avançado estado de putrefação, Nós tínhamos, assim, elementos vexatórios que eram, inclusive, ironizados em eventos científicos como esse. Então, pessoas jurídicas que faziam financiamento de candidaturas rivais, entre aspas, para ficar bem na foto com qualquer um que viesse a ser eleito, doações feitas a partir de empréstimos contraídos junto a instituições bancárias a juros altos, Então, era um sistema muito corrompido, era um sistema, como eu disse, em avançado estado de putrefação, e, diante daquela realidade específica, não cabia ao Supremo Tribunal Federal outra medida senão a declaração de inconstitucionalidade daquele modelo. Bem lidos os votos proferidos pelos eminentes ministros do Supremo naquela ocasião, me parece que não há ali uma proibição genérica à vinda à baila de outros sistemas que possam contemplar esse tipo de doação, mesmo porque, em alguns países com democracia bastante consolidada, essa é uma realidade eloquente, desde que acompanhada de algumas travas de segurança que afastem essas achegas de desnaturação existentes naquele período histórico. Mas o fato é que, da noite para o dia, seca a principal fonte de financiamento das eleições, das candidaturas e, por que não dizer, da própria manutenção da democracia brasileira. Algumas alternativas foram idealizadas para compensar justamente essa seca do financiamento, porque eleições envolvem custos, quaisquer que sejam elas, e as alternativas imediatas que foram concebidas foram o próprio aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário, melhor dizendo, que, se não é um fundo totalmente usado para as eleições, porque ele é muito ligado ao próprio custeio da máquina administrativa dos partidos políticos, mas, em alguma medida, também o é. Então, nós tivemos uma elevação aí da casa de mais ou menos 300 milhões de reais para quase R$ 1 bilhão desse fundo partidário. A restauração do crowdfunding, que era um sistema que não tinha sido permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, até num julgado em que houve um acentuado protagonismo
do meu querido amigo, integrante da mesa, o ministro Henrique Neves, que pode sobre ele falar. Naquele período histórico, não havia uma base normativa segura para aceitar de braços abertos essa fonte de financiamento, que não é uma fonte de financiamento livre também de alguns problemas, principalmente em realidades como a nossa, em que há uma participação significativa ainda de crime organizado, de lavagem de dinheiro, etc., etc., etc. A criação do FEFEC, né, em boa hora rebatizado, porque na primeira versão do projeto de lei a sigla tinha o nome de FEFED, e, em boa hora, essa modificação para FEFEC, né, passa uma imagem mais positiva, e são valores significativos, mais perfumados, valores aí na casa de quase 2 bilhões de reais, 1,7 bi, e a questão do autofinanciamento, que ficou um pouco na berlinda, porque as últimas eleições registram um peso demasiado do autofinanciamento, o que favorece, a olhos desarmados, as candidaturas das pessoas mais ricas, mas houve a revogação do dispositivo, né, que permitia esse autofinanciamento sem limites, sobreveio um veto presidencial a esse dispositivo, entre aspas, moralizador, mas a derrubada do veto sobreveio já dentro do período crítico, do período vedado, em que modificações que tais possam ser aplicadas sem ofensa ao artigo 16 da Constituição Federal, a eleição que ocorra há menos de um ano. Então, se as senhoras e os senhores percrustrarem os dados das eleições de 2018, os senhores vão perceber que ainda houve uma mais-valia na performance de candidatos mais ricos. Então, essas foram as alternativas que foram concebidas naquele período histórico. Em 2016, nas eleições municipais, que foram as primeiras eleições realizadas com a proibição das doações de pessoas jurídicas, alguns achados nos petrificaram lá no Tribunal Superior Eleitoral. São irregularidades aos montes, né? Eu tenho em mãos aqui um quadro, que é um quadro que traz bastante perplexidade. Apenas para citar alguns dados, doador inscrito no programa Bolsa Família. Então, houve 45 mil doações desses beneficiários, o que nos traz o seguinte questionamento: ou a fraude no programa Bolsa Família, e pessoas que não estão em real situação de hipossuficiência estão recebendo dinheiro público, ou isso é fraude eleitoral, ou as duas coisas, possivelmente. Doadores desempregados, quase 90 mil pessoas desempregadas fizeram doações nas eleições de 2016. Ministro Barroso, doadores com registro de óbito, 290. Aqui não são aqueles doadores que se arrependeram do voto que deram e faleceram na sequência em função do arrependimento. São registros de óbito com data anterior à da doação, né? Então, quase mais de 50% das doações de pessoas físicas, que é essa matriz com que a gente procura trabalhar depois da proibição da pessoa jurídica, tem indícios de irregularidades, mais de 50%. Então, esse é um dado bastante significativo que eu trago para a nossa apreciação. Em 2018, nós estamos agora trabalhando novos achados. Evidente que são eleições diferentes, as eleições de 2018 têm uma menor capilaridade, então a tendência a essa quantificação excessiva fica um pouco revertida por essa menor capilaridade, mas nós temos também um quadro um pouco mais otimista, no sentido da influência do fundo de campanha e do fundo partidário, como elementos que traduziram um quantitativo menor de irregularidades. Mas, ainda assim, eu já trouxe alguns dados brutos, como os senhores podem intuir, a eleição ocorreu há poucos meses, então esses dados ainda precisam de um refinamento maior, mas duas coisas chamam a atenção. Primeiro,
a tipologia de irregularidades que foi drasticamente reduzida. Então, nas eleições de 16, nós temos um quadro aí com mais de 15 irregularidades. As irregularidades agora, nas eleições de 18, caem aí para a faixa de 7 ou 8 irregularidades principais, mas nós temos concentração de doadores em uma mesma empresa, então a pessoa jurídica não doa, mas estimula, entre aspas, ao arrepio da ordem constitucional, as pessoas físicas, e, em alguns casos, empregados, funcionários, pessoas que são facilmente convencidas dentro de pressões políticas ilegítimas a fazerem doações que, ao fim e ao cabo, são doações advindas das próprias empresas proibidas de fazer a doação eleitoral. E é interessante, ministro Admar, que esse tipo de irregularidade alcançou a marca de quase 30% das doações de 2018. Doadores desempregados, também na faixa de quase 10% das doações, 8,81%. E doadores cuja renda conhecida é incompatível com o valor doado, também 10,48%. Numa conta rápida, aqui, mais de 50% das doações de pessoas físicas ou estão questionadas por essa mecânica da pessoa jurídica passar à pessoa física a incumbência de doar, ou são doadores desempregados ou doadores com renda incompatível. Também há ainda uma incidência relativa do programa Bolsa Família, doadores com registro de óbito, mas esses caem vertiginosamente. Então, doadores inscritos no programa Bolsa Família, só 0,29%. Então, ao que tudo indica, houve realmente uma inibição proporcionada por esse controle normativo superveniente. Eu trouxe em mãos aqui, mas, Juliano, temendo estar bastante avançado no tempo, eu vou fazer a indicação de alguns temas que estão na pauta das nossas preocupações dentro desse rótulo de questões controvertidas, né, para, se não for possível o nosso enfrentamento hoje, nós enfrentarmos em momento próximo. Primeiro, a questão da declaração de ausência de movimentação financeira para diretórios municipais, né? Então, a reforma de 2015, que foi levada a efeito pela Lei 13.165, trouxe essa novidade, de que ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso, o que pode ser perfeitamente tido como uma simplificação, também pode, eventualmente, ser tido como um bypass na fiscalização. Então, dado o volume crescente do envolvimento de dinheiro público nas campanhas eleitorais, talvez não seja o melhor caminho a ser trilhado uma soft law em matéria de controle e de fiscalização. O segundo ponto que eu gostaria de indicar para a nossa reflexão é aquele que adveio da emenda constitucional 97, relativamente à cláusula de desempenho. Então, com o sarrafo bem baixinho, ainda na casa de 1,5%, 1,5%, já foi possível notar que diversos partidos não alcançaram essa marca e, consequentemente, estão alijados de colocarem as mãos em dinheiro público. E aí vem a problemática, não é? Como é que nós vamos cobrar, não é, em decorrência da aplicação irregular de recursos do fundo partidário, com acréscimo daquela multa de 20%, de partidos que não têm nada a receber. E alguns parcelamentos em curso já na Justiça Eleitoral estão sendo afetados também exatamente nessa perspectiva. Da noite para o dia, os partidos, por não terem alcançado essa marca, a cláusula de desempenho, não têm recursos para honrar os próprios pagamentos já parcelados. Um outro aspecto muito importante, a respeito do qual caberia até um congresso específico, mas não sendo possível um congresso específico,
nós, organizadores do evento, dedicamos um painel específico à questão da participação feminina, e um dos aspectos mais interessantes do ponto de vista jurídico dessa participação é justamente o financiamento dessas candidaturas. O ministro Barroso sabe muito bem, nós temos a proibição de comentar, pela LOMAN, a proibição de comentar julgamentos em andamento, mas está em julgamento um processo no Tribunal Superior Eleitoral em que, questionada, por assim dizer, uma primeira geração de fraudes no trato dessa matéria, que são a composição das cotas de gênero a partir de candidaturas fraudulentas, femininas. Em 2016, nós tivemos quase 16 mil candidaturas com 0 votos, e mais de 14 mil eram candidaturas femininas. Então, as próprias candidatos não votaram em si mesmas. Alguma coisa parece bastante errada. Em 2018, sobreveio uma segunda geração dessa mesma fraude. Agora já não é fraude na composição das cotas, mas na destinação das verbas que são garantidas a essas candidaturas. Então, por decisão do Supremo, coadjuvado por decisão do TSE, 30% do fundo partidário, 30% do fundo eleitoral, naturalmente, precisam abastecer candidaturas de gênero. A professora Marilda já está olhando assim com, né, um ar um pouco crítico para o que eu estou dizendo, porque eu estou trabalhando a cota de 30% dentro de uma cultura machista, dizendo que ela é a cota das mulheres, mas pode ser perfeitamente cota dos homens, é cota de gênero. Então, 30% para cotas de um gênero, 70% para outro gênero. Mas verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral foram a essas candidatas e imediatamente voltaram a candidaturas masculinas, num kickback que parece extremamente írrito, não só a ordem jurídica vigente, mas a ideologia subjacente às próprias decisões trilhadas pelo Supremo e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma outra questão que eu separei para meditação, a reversão do fundo partidário destinado àquelas fundações de pesquisa. E aí parece que o legislador investe também numa solução que não parece muito adequada. Quando ele possibilita a reversão para outras atividades partidárias, ele frustra a própria destinação, o próprio propósito dessa lei, que seria a promoção e a difusão de estudos políticos que são inadiáveis para a consolidação de uma cultura da comunidade político-eleitoral em prol de uma democracia de mais significado. Outra questão interessante, os critérios para a distribuição do fundo público aos candidatos. A lei não estabeleceu nenhuma diretriz, e aí fica uma espécie de campo vazio para a atividade normativa da Justiça Eleitoral, que nem sempre é bem recebida pelo Congresso Nacional. Então, saber como esses fundos são distribuídos internamente é algo bastante aflitivo, porque diz com algo que é elementar, que é a democracia intrapartidária, os limites dos gastos para campanhas eleitorais. Outro dia eu vi até uma apresentação do ministro Henrique Neves sobre isso. No momento, não há nenhum critério fixado para estabelecer o limite dos gastos de campanha, e nós estamos aí há poucos meses dos estertores do princípio da anualidade, com que limites nós vamos trabalhar, e aquele último ponto sobre o autofinanciamento já esclarecido num tópico anterior. Não é? Esses temas todos têm um reflexo muito claro na questão da prestação de contas. Mais do que nunca, a Justiça Eleitoral enxerga problemas e não pode adiar algumas decisões que sejam decisões leais, do ponto de vista sistêmico. O ministro Luiz Roberto Barroso preside, inclusive, um grupo de estudos incumbido pela ministra Rosa Weber
de elaborar alternativas para esse processo, entre aspas, de faz de contas, de prestação de faz de contas, né? Então, o tribunal sempre trabalhou com uma legalidade muito baseada na forma, então, uma legalidade formal em detrimento de uma legalidade substantiva, né? Então, nós trabalhávamos um controle muito mais formal, que não faz o menor sentido dentro do direito público contemporâneo, que trabalha com legalidade substancial, seja ele o direito constitucional, o direito administrativo. O direito administrativo há mais de 50 anos trabalha com a possibilidade do controle do mérito, controle da finalidade. Então, nós não podemos julgar essas contas com antolhos, ou então fingir que não estamos enxergando algumas irregularidades. Essas irregularidades também estão sendo refletidas num tipo específico de representação, que é a representação do artigo 30A, que foi um dispositivo que, quando surgiu, despertou muita atenção, mas logo se perdeu em termos de incidência prática. Me lembro, Admar, né, de termos participado até de um evento, salvo engano, em Tocantins, em que dizemos o artigo 30A, representação vai ser a representação mais incidente nas eleições, e lê do engano, mas agora, mesmo com atraso, ela começa a surgir como uma das ações mais importantes e conduz a resultados bastante no recurso com a expedição de diploma também. Então, esse reflexo na mais-valia, né, na utilização mais avantajada desse tipo de representação é imediato. Alguns rebotes legislativos viriam, né, espécies de leis reativas à nossa jurisprudência. Eu separei para a nossa meditação também a lei agora do último dia 17 de maio, que é a Lei 13.831. Por meio dessa lei, o Congresso Nacional e a Presidência da República anistiaram, numa penada, 70 milhões de reais de dívida, algo que não ocorria na realidade brasileira desde 1995. Então, 70 milhões de reais numa penada. E, de barato, ainda veio a duração provisória de 8 anos dos órgãos partidários, né? E é interessante que, se nós formos à exposição de motivos, o ministro Barroso diz assim: o projeto de lei objetiva assegurar aos partidos autonomia para definir o prazo de duração. Percebe-se perfeitamente que tanto o legislador constitucional como o infraconstitucional prestigiaram a autonomia. A Constituição de 1988 proclamou não apenas o princípio da liberdade, mas a autonomia. Nada mais natural que seja do Congresso Nacional a discricionariedade para fixar durações provisórias nessa extensão temporal. Aqui eu me lembro do Montesquieu, naquelas aulas iniciais do curso de graduação, dizendo que liberdade é fazer tudo aquilo que as leis autorizam e que não há direitos absolutos. Os direitos são condicionados por outros direitos, são condicionados pela ordem jurídica, são condicionados por valores superiores, como eu disse, por ideologias subjacentes a arranjos constitucionais. Se é Estado de direito verdadeiro, não há direitos absolutos em termos de autonomia partidária. Dentro de um juízo crítico um pouco mais acentuado, que pode ocorrer em eventos doutrinários como esse, dentro da nossa liberdade intelectiva, isso é próximo de uma piada, de muito mau gosto, Então, alguns partidos políticos já estão, desde a semana passada, peticionando ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho aqui algumas petições dessas em mãos, pedindo que o Tribunal Superior Eleitoral reveja as suas prestações de contas, exceto as transitadas em julgado, porque aí também já seria demais, para que desfaça, por exemplo, aquelas condenações havidas relativamente ao mau uso daqueles valores destinados à participação
a programas de ampliação da participação feminina, que são programas inadiáveis, posto que as mulheres ocupam 52,5% dos habitantes do Brasil, compõe o quadro majoritário de eleitores. Então, tudo isso nos conduz a uma encruzilhada, e nessa encruzilhada nós temos a opção de optar por uma resiliência que me parece indevida, de uma prática política que não tem mais espaço no século XXI, ou avançar no sentido da consagração de um Estado de Direito que seja verdadeiro e que não seja bolorento nem meramente semântico. Eminente presidente, eu agradeço uma vez mais a paciência, a oportunidade que me deram, e aos organizadores do evento, em especial o professor Daniel, que foi o grande idealizador, acho que falo por mim, pela professora Aline e pelo ministro Sérgio Banhos, as ideias principais dessa arrumação que me pareceu muito auspiciosa para esse evento, partiram da sua cabeça brilhante. Muito obrigado a todos. Agradecer ao ministro Tarcísio pela brilhante exposição e passar a palavra para o ministro Adhemar. Obrigado. Bom dia para todas e todos aqui presentes. Gostaria aqui de cumprimentar todos os integrantes da mesa. Primeiramente, faço na pessoa do presidente aqui da mesa, o doutor Juliano Thanos. Cumprimentar aqui o homenageado, o eminente ministro Barroso, que dispensa comentários, Sua Excelência, um magistrado de relevo e que veio para mostrar à sociedade de que a justiça deve ser aplicada de forma a resgatar a moralidade em todos os sentidos e todos os planos das nossas atividades e, sobretudo, agora no Tribunal Superior Eleitoral, mostrando também essa preocupação no campo da democracia. E, ministro Reinaldo, querido amigo, e a todos aqui presentes, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Robá, e gostaria aqui de agradecer muito a homenagem que me fizeram. Fui pego de surpresa, realmente surpresa, não aguardava. Eu creio que esse aqui é surpresa. Creio que não mereço, acho que vou andar o dia inteiro com isso hoje aqui. E aceito isso aqui naturalmente, reconhecendo que isso é fruto da grande generosidade e do carinho que essa comunidade jurídica sempre teve com a minha pessoa e com todos nós, ministro Tarcísio. E, passando agora diretamente ao tema, eu tenho aqui também algumas provocações a respeito desse painel, que são os pontos controvertidos do financiamento de campanhas. O ministro Tarcísio já trouxe em sua exposição a primeira questão, que foi aquela sobre a putrefação daquele sistema anterior, que nós tínhamos ali uma verdadeira ponte de financiamento entre bancos de fomento e empresas que acabam exercendo atividades no planejamento e execução de obras públicas e de valores vultuosos que acabavam retornando, então, naquele momento, retornando para as mãos do poder político. E em boa hora, o Supremo Tribunal Federal interrompeu esse sistema que nos causava grande vergonha, e era objeto de ironia em todos os eventos como este aqui, e creio que no futuro, talvez, entendo até que
sobre a possibilidade que pessoas jurídicas possam participar do processo político, mas com algum critério de teto de participação e que seja em valores muito inferiores àqueles que vinham sendo praticados com extrema liberdade e que causou toda essa celeuma e todos esses problemas jurídicos, penais, que a todos nós envergonha muito, porque nem sabíamos o tamanho da situação, né? Como dizia sempre o ministro, ex-ministro saudoso, ministro Teori Zavascki, que cada vez que se puxava uma pena, vinha uma galinha, né? De tamanha a insanidade do que vinha sendo praticado no país a respeito de financiamento da democracia. Tudo isso em detrimento, em contrassenso àquele que é o princípio mor da democracia, que é a igualdade de oportunidade, tanto quanto possível. A igualdade ela é dificílimo de ser alcançada naturalmente, é impossível, digo, mas ela deve ser sempre almejada. Agora, tem outras questões que me preocupam muito, e uma delas, eu quero aqui até pedir escusas aos ministros que estão ainda na corte, mas tem uma situação que eu fiquei vencido, mas não convencido, que se refere à questão do financiamento antecipado de pré-campanhas, né? Essa questão me incomodou sempre muito, muito mesmo. Eu fui até um pouco ousado quando das minhas participações no Tribunal Superior Eleitoral, porque o que se verificava e que, para mim, não faz o menor sentido é a utilização, por exemplo, de recursos financeiros no semestre anterior à eleição para a posição de meios proscritos na própria campanha eleitoral, como são os outdoors, né, e as placas, até mesmo os adesivos, que você vê tudo com uma formatação padronizada. Naturalmente, isso não é uma manifestação espontânea de um eleitorado que pretenda expor a sua admiração por este ou aquela personalidade da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, mas, naturalmente, um investimento antecipado sem a menor fiscalização do poder público, da justiça eleitoral. Isso me preocupa muito. Por quê? Porque nós temos, naturalmente, notícias do assédio de recursos de fontes ilícitas, do próprio crime organizado, que já pretende, me parece, que talvez até já esteja dentro de alguns parlamentos, ou já investidos de alguns cargos, e isso é alguma coisa que também nós temos que ter bastante preocupação. É claro que a legislação, o artigo 36A, ele trouxe uma autorização. Eu acho que esse dispositivo não está contribuindo com a democracia, naquilo que entendemos que seja uma democracia financiada de forma ordenada, com a possibilidade de fiscalização, mas eu penso que aqui o legislador acabou estabelecendo aquilo que era possível nos incisos. Só que ele pega os seguintes atos. Dentro do dispositivo, ele insere os seguintes atos. Então, ele divisa uma possibilidade de antecipação dessas manifestações de pretensão às candidaturas, mas eu não vejo, contrário ao senso da maioria que se estabeleceu na Corte, de que aqueles meios proscritos em campanha estariam, assim, autorizados durante o período anterior. E creio que isso pode ser também um meio de se alcançar
um meio de lavagem de recursos ilícitos, e tudo isso tem me causado alguma preocupação. Algumas questões aqui eu vou pular, porque já foram aqui bastante e aprofundadamente tratadas na palestra aqui do ministro Tarcísio, mas a questão da distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário. Naturalmente, o fundo partidário ele tem uma distribuição que ela atende de forma um pouco mais interessante para a maioria dos partidos. Mas, quando você vai ao fundo eleitoral, o FEFEC, você vê que os critérios atendem a um número menor de partidos. E todos esses recursos, agora, que são públicos e são praticamente a principal fonte da democracia, enquanto não se tenha alguma alteração legislativa. Aqui tem a distribuição de 2/3 igualitariamente, 35% para os partidos com um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos. Então, nós temos aí um percentual de votos, 48% do número de representantes na Câmara e 15% no Senado. E o que podemos extrair disso, e que eu acho que está causando algum desequilíbrio na distribuição desses recursos, ministros? É a questão do estímulo ao investimento em candidaturas de unidades da federação com maior densidade eleitoral. E temos como maiores prejudicados alguns estados do Nordeste, o próprio Mato Grosso do Sul, que na lista das 27 unidades da federação está no 21º lugar, com pouco 1,5 milhão de eleitores, praticamente, né? Aproximadamente 1 milhão. Está abaixo até do Distrito Federal. Que tem uma extensão territorial que pode caber muito menor do que o estado do Mato Grosso e, naturalmente, com problemas que talvez não sejam tão relevantes quanto aqui. Mas, então, e o que isso pode trazer também, na minha opinião? O estímulo a essas candidaturas de pouca densidade política, mas que são puxadores de votos. Pessoas que estão sempre em exposição na mídia e que já se aproximam cada vez mais do processo político. Naturalmente, essas pessoas têm todo o direito de participar do processo político e devem fazê-lo, mas nós acabamos tendo aí um privilégio para essas pessoas que já têm maior exposição. Outra questão que me preocupa, com base nessa situação aqui apresentada, é a retenção de recursos. Isso está associado também a esse interesse imenso, aqui já tratado pelo ministro Tarcísio, da manutenção dos órgãos regionais e municipais em comissões provisórias. Porque aí você fala, principalmente nesses estados com pouca densidade eleitoral, você fala para eles, se virem aí. Arrumem recursos próprios para a manutenção de suas sedes, porque nós vamos reter isso tudo e jogar na propaganda, na campanha eleitoral. Por quê? Porque o objetivo agora é superar o sarrafo cada vez mais alto da cláusula de barreira, da cláusula de desempenho, que é um termo que eu gosto de usar. Não gosto dessa cláusula de barreira, porque cláusula de desempenho é algo que demorou a ser trazido para o nosso sistema político, porque hoje nós temos o quê? Em 2018, com a cláusula de desempenho, com 3% dos votos válidos, 1,5%, nós tivemos aqui uma redução de 25 ou de 28 para 21 legendas que não alcançaram. Em 2022, se projetarmos o resultado eleitoral de agora, passaríamos para 17
legendas. Mas, naturalmente, esse número tende a diminuir, por quê? Porque nós já temos aí eventos de fusão e incorporação de partidos, e isso deve ser aumentado à medida que se chegar mais próximo do pleito de 2022. Para 2026, isso cairia para 13, e 2030 para 11, mas as projeções que se faz é que em 2030 nós já tenhamos um espectro bem mais reduzido de partidos, praticamente ali 7 ou 8 partidos, porque a partir de cada resultado do pleito nacional, nós teremos mais e mais eventos de fusão dessas agremiações. Então, essa questão da distribuição do fundo eleitoral, eu acho que tem que ser revista, de alguma forma, a poder também trazer uma fonte de financiamento melhor e mais de forma proporcional a atender também esses estados com menor densidade populacional. Outra questão que ela é bastante atual até, é a questão das contas não prestadas. Eu tenho mais uns 3 minutinhos? Tem, sim. Né? Eu aqui vejo, o que nós tivemos aqui? Qual foi o problema enfrentado e que já ocorreu até um indeferimento de um DRAP integral de um partido no estado do Amapá. Nós temos a Resolução 23.546, que trouxe, em seu artigo 47, parágrafo 2º, o seguinte, que os órgãos partidários de qualquer esfera que tiverem suas contas julgadas como não prestadas, ou seja, nós temos um julgamento de contas não prestadas. Então, é uma questão, o ser ou não ser, é binário. Prestou, não prestou, sim, não. Prestou, não prestou. Isso já está decidido, já existe uma solução de conhecimento jurídico dessa situação, não prestadas. E esse dispositivo diz que terá suspenso o registro ou anotação do órgão de direção estadual ou municipal. Por que foi inserido isso na nossa resolução? Porque existe uma base legal para isso. O artigo 37, parágrafo 2º, quando trata do financiamento, ele traz: a sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou anotação de seus órgãos de direção partidária, nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. Então, ele trata, quando ele fala da não suspensão, de alguma forma, ele está dizendo também da possibilidade de suspensão, e isso foi introduzido, se não me engano, aqui pelo nosso legislador moro, o ministro Henrique Neves, que sempre fez as resoluções. Não, em muito boa hora. E entendo, então, com todas as vênias aqui, eu sei que teve uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, mas com todas as vênias à Sua Excelência, eu discordo da sua visão, muito embora na decisão ele assente sobre a possibilidade da suspensão, mas exige, por outra via, um outro contraditório, um outro processamento para se verificar aquilo que já foi conhecido, em processo próprio, de financiamento que tem prazo para apresentação das contas, tem uma necessidade de resposta para atender a segurança política, porque a celeridade é algo muito almejado em função da necessidade de segurança política. Então, eu entendo que essa questão sobre a necessidade de um processo específico antes da suspensão, eu acho que, com todas as vênias, não tem necessidade. Eu teria outras questões a tratar sobre o artigo 30A, o ministro Tarcísio já tratou com bastante verticalidade, e, assim,
Também traria aqui uma questão sobre a apresentação de contas parciais, se os colegas quiserem debater, porque acho que essa questão também não ficou bem resolvida por nós, na Justiça Eleitoral ainda. Eu entendo que tem que se dar maior rigor, ministro Tarcísio, às contas parciais. Eu acho que isso é um desafio para as próximas eleições, ministro Sérgio, ministro Carlos, porque essas contas parciais elas devem demonstrar um caminhar lícito de financiamento dessas campanhas, e não apenas uma aferição ao final, né, que muitas vezes se dá oportunidade para aquelas contas de chegada, né, as contas de arrumação ao final de uma campanha eleitoral. Então, eu, já aqui pedindo escusas por ter me estendido, agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Agradeço ao ministro Admar e passo a palavra ao ministro Henrique Neves. Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer ao doutor Juliano, que está nos presidindo, ao doutor Daniel Castro, assim como o doutor Sérgio Banha, a doutora Aline, que coordenaram cientificamente esse importante seminário, importante congresso. O convite de voltar aqui a Campo Grande é sempre uma satisfação. Obviamente, não poderia deixar de registrar a homenagem mais do que merecida ao ministro Luiz Roberto Barroso, que não é um ministro único e exclusivamente de palavras, porque falar, pregar a ética, a moralidade é muito simples, mas, na realidade, a gente vê isso nos atos que a pessoa faz durante a sua vida. Então, o exemplo de atos e de fatos, de presença em debates, em todos os locais, da academia ao Supremo Tribunal Federal, mostram que não é apenas um discurso da boca para fora, mas algo que se acredita e se conduz à vida com esse rigor e com essa missão. Eu vou deixar por último aqui, agradecer ao Sérgio aqui, que vai nos fomentar, e eu deixei por último, para fazer o agradecimento ao ministro Tarcísio, ao ministro Admar, agora o ministro aposentado Admar. Você vai ver o que é ser ministra. Porque a pior coisa para o advogado é falar que ele está aposentado, ninguém contrata, né? Mas eu queria agradecer às Vossas Excelências por terem esvaziado completamente tudo e qualquer coisa que eu pudesse falar. Eu já preparei aqui uns 6 ou 7 fichinhas, porque eu ia anotando alguma coisa, tenho que trazer algum argumento para parecer inteligente, não tem jeito, já adiantaram e falaram na minha frente. Eu acho que é fundamental essa discussão sobre financiamento das campanhas eleitorais, financiamento dos partidos políticos, mas, com todo respeito, eu acho que ele é periférico. Ele é periférico porque ele decorre de uma grande discussão que nós temos que ter, que é o modelo eleitoral, o nosso sistema. Porque se eu faço uma campanha no país inteiro, buscando voto em qualquer rincão desse país, para tentar uma candidatura a presidente da República, ou se eu traço grandes distritos, como são os estados brasileiros, e faço o candidato correr atrás de 35 milhões de votos em São Paulo, tem um custo. Se eu reduzo a circunscrição, tem outro custo. Se a campanha é feita numa lista aberta, que é o nosso sistema, onde o primeiro adversário do candidato é o seu companheiro de partido, do qual ele não pode falar muito mal, porque ele precisa dos votos dele também para compor o quociente eleitoral, mas se der alguma chance ele passa na frente do companheiro, o primeiro adversário, tem um custo muito mais alto. Se eu tenho um sistema de listas fechadas, onde a escolha já foi realizada num processo democrático interno dos partidos políticos, eu acho que isso é fundamental, é um ponto que a gente tem que insistir sempre, a questão da democracia interna dos partidos políticos. Se eu tenho uma lista já fechada e o voto é só no partido, o custo é muito menor. Agora, invariavelmente, o Congresso Nacional se preocupa e discute financiamento. É o que realmente traz a angústia dos partidos políticos, dos candidatos, é saber quem vai pagar as campanhas eleitorais. E isso daqui já foi posto, tanto pelo ministro Admar como pelo ministro Tarcísio, as questões que foram, e o quadro que surgiu a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as doações das empresas. O que, se nós formos ver um pouco
um alcance um pouco maior na história, nós vamos ver que justamente a eleição de Fernando Collor, em 1989, gerou a conhecida CPI do PC Farias, da qual, naquele momento, as empresas não podiam doar, e a partir de todas as questões verificadas de Caixa 2, de outras fontes indicadas, o Congresso Nacional resolveu regulamentar a doação das pessoas jurídicas. Então, nós temos um momento onde o país tinha uma proibição de pessoa jurídica por conta de um desenlace, de fatos que ocorreram na década de 90, o Congresso resolveu regularizar a doação da pessoa jurídica e depois, por outros fatos que se mostraram também gravosos e extremamente prejudiciais à nação, resolveu-se desistir da doação da pessoa jurídica, dizendo que, em linhas gerais, quer dizer, o voto é do eleitor, então o eleitor é que tem que fomentar e financiar as campanhas eleitorais. É um dado muito interessante, ainda posto aqui, que nessas últimas eleições de 2018, 80% das doações realizadas pelos partidos políticos, são dados preliminares, 80% dos eleitores que doaram menos de R$ 1.064, que é o limite previsto na legislação. Qualquer eleitor pode realizar gastos até 1.000 UFIR, a UFIR terminou, mas a lei é anterior, foi adaptada para R$ 1.064,50, 50 centavos, e a maioria, 80% dos doadores, teve esse volume de doação. Eu acho que a questão do modelo, se nós devemos voltar às empresas, se as empresas devem doar para um fundo e esse fundo distribuir entre os partidos, tudo isso, obviamente, depende do modelo que foi escolhido para ser o modelo eleitoral e do sistema eleitoral que transformará votos em cadeiras no exercício de cargos. Mas em qualquer desses modelos, em qualquer dessas situações, a principal regra, na minha visão, é transparência. O que tem que se ter é transparência do financiamento, mas não transparência apenas no processo de prestação de contas, hoje complicadíssimo, um processo nitidamente de natureza administrativa, o qual, por conta de uma discussão se cabia ou não um recurso das decisões dos tribunais regionais, o Congresso Nacional resolveu, como se tudo simplificasse, escrever um artigo de lei dizendo que o processo de prestação de contas tem natureza jurisdicional. A partir daí, o processo teve que virar uma ação judicial, com presença de advogado, porque esse artigo veio na discussão se cabia ou não recurso. Eu fui voto vencido nisso, lá atrás, porque o Código diz que cabe recurso especial, inclusive em matéria administrativa, mas a maioria do tribunal entendeu que não cabia recurso das prestações de contas. A reação do Congresso Nacional, a jurisprudência do TSE, foi modificar e tratar a prestação de contas como um processo jurisdicional, e, a partir daí, ficou praticamente impossível de ser um processo minimamente lógico. Porque é um processo onde, que não é de natureza, não é jurisdição voluntária, mas a pessoa entra com a ação para ser punida. Então, a partir daí, você já verifica como é que a situação é difícil. É uma inversão de polos, não é uma figura exata de quem seria o órgão acusador, é um órgão técnico da Justiça Eleitoral que faz um levantamento, mais ou menos equiparando uma perícia. Eu acredito que isso nós temos que simplificar e trazer um pouco de lógica. Das fontes de financiamento que foram ditas aqui, eu até agradeço a menção que o ministro Tarcísio fez, a questão do crowdfunding. Eu só para fazer um rápido parênteses aqui, o que o Tribunal Superior... Porque isso também, as fake news, hoje em dia, a palavra é nova, mas na história elas sempre existiram. E alguém interpretou, e eu durante muito tempo fui apontado como o sujeito que proibiu o crowdfunding, porque eu fui o relator de uma consulta feita pelo deputado Jean Willis, que dizia o seguinte: alguém na internet pode arrecadar dinheiro entre várias pessoas e este alguém aparecer e fazer a doação, só ele aparecer? E a resposta foi, obviamente, não. Isso, quer dizer, ao autorizar que alguém seja o arrecadador, e eu não sei de onde vem esse dinheiro, essa pessoa que não tem lastro, que não tem patrimônio, arrecada absolutamente todo o dinheiro que conseguir, e depois aparece somente ele como único fomentador, como único doador da campanha, é a total quebra do princípio de transparência, impossibilidade completa de saber quem efetivamente está financiando aquele candidato. Nesse sentido de saber quem é o financiador,
uma das regras, eu acho, mais importantes que nós tivemos nos últimos tempos, e confesso que achei que no começo não iria ter aceitação, mas é algo que me surpreendeu. Os partidos políticos, os candidatos, durante as campanhas, têm que comunicar à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral coloca isso à disposição de todos na internet, quem são os doadores de sua campanha. Eu acho que isso vai muito a ver com o direito da informação do eleitor. Se eu estou escolhendo um candidato, eu quero saber quem está apoiando esse candidato, quem são as pessoas que cercam, quem está fomentando, quem está pagando essa campanha eleitoral. A partir do momento que eu consigo ir à internet e verificar, essa pessoa recebeu 10 milhões, 5 milhões, R$500, 20 centavos, que seja, mas eu sei exatamente quem foram os doadores. Isso me parece, pelo menos para mim, um dado relevante que o eleitor tem o direito de saber. A partir dessas considerações é que se criou um Congresso Nacional, e eu acho que nós participamos do Tribunal Superior Eleitoral, quando eu estava lá, nós fazíamos reuniões, comissões, o ministro Tarcísio mesmo fez parte de várias comissões, e nós levamos a ideia ao Congresso Nacional, regulamente o crowdfunding, nós não somos contra, mas precisa ser regulamentado, tem que ter uma previsão legal e tem que ter um mínimo de controle, e a partir daí, mais ou menos dentro do princípio que se utiliza para o registro das empresas que fazem pesquisa eleitoral, se idealizou uma espécie de registro das pessoas que fazem essa arrecadação, com a obrigação da identificação do doador. Algumas questões ainda precisam ser tratadas. Teve na eleição de 2018, um dos pontos que eu lembro foi que se considerou que essas doações teriam um limite de R$ 1.064 também, o que seria um limite diário para cada doador doar até R$ 1.064, o que, ao meu ver, com todo respeito, isso não houve uma decisão do tribunal, foi uma manifestação do órgão técnico do tribunal, mas, ao meu ver, é impor um limite que, na realidade, pode trazer uma confusão, porque o limite legal é 10% do que o doador recebeu rendimento bruto do ano anterior, está na Lei 9.504. Se eu estabeleço que pode doar R$ 1.064 por dia, se uma campanha tem 45 dias, mais ou menos aí nós temos 46, 47 mil reais, e isso significa alguém que tenha ganho 470 mil reais no ano passado, e aí só o doutor Sérgio aqui que tem os honorários mais poupudos e consegue atingir esses valores. Eu acho que é uma coisa que, na realidade, acaba trazendo uma confusão, e o problema é do doador ali de fazer a doação dentro do limite dos 10% que ele tem. O fundo partidário, tanto o ministro Admar como o ministro Tarcísio já trouxeram essa consideração, alijou do processo eleitoral, da distribuição, a partir de fevereiro deste ano, 14 partidos políticos. Isso vai fazer com que os partidos políticos acabem tentando se fundir, busquem outras formas, mas a gente tem que lembrar que a eleição de 2018 foi uma eleição ainda feita sobre as coligações, que tanto deturpam. Coligação seria algo muito interessante, existe no mundo inteiro a aliança entre os partidos, mas eu acho que poucos existem como no Brasil, onde a ideologia é o último ponto de congruência entre os partidos coligados. Em alguns estados, por exemplo, nós tivemos eleições com PT, PSDB, PSL, todos coligados em torno de um candidato. Quer dizer, se o partido tem um caráter nacional, fica um pouco difícil de acreditar que partidos que nacionalmente brigam em um determinado local conseguiram ali uma unanimidade de todos se reunir em prol dessa ou daquela pessoa. Mas nós temos alguns problemas para a próxima eleição que, em princípio, já tem até uma PEC, em princípio não haverá coligação, mas já tem uma PEC que estão querendo modificar para ter a coligação. Outros problemas que nós vamos ter, Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Ele é composto de duas fontes, o fundo. Ele chegou a esses 2 bilhões, que se referiu o ministro Tarcísio, a partir de duas fontes. Com o aproveitamento da compensação fiscal que as emissoras de rádio e televisão tinham em razão da transmissão da propaganda partidária, que terminou, foi cancelada pela reforma de 2017, nós não temos mais a propaganda partidária, que é um ponto que eu acho que talvez mais à frente alguém ainda vá perceber que a Constituição diz que os partidos que
ultrapassarem os 3%, têm direito ao acesso gratuito ao rádio e televisão na forma da lei. Então, se o acesso é para o partido, não simplesmente para os candidatos, o partido que é o que ocorre durante as eleições, em tese, alguém ainda lá na frente vai dizer que alguma forma para que o partido possa, independente de ser um período eleitoral ou não, levar a sua mensagem de forma gratuita aos cidadãos da sociedade, alguém ainda vai, talvez, voltar com essa propaganda partidária. Espero que em outros modelos, espero que de outra forma, mas é algo que eu acho que o Congresso ali retirou, mas talvez venha a ter. Agora, a segunda fonte de financiamento, essa primeira não tem problema para o fundo de 2020, porque... Já acabou, está vendo? Tinha 3 fichinhas aqui ainda. Está vendo? Depois eu que falo muito, viu, Tarcísio? Mas, rapidinho, botar alguns pontos aqui para consideração. O primeiro ponto, não tem problema que a lei diz, vai ser o valor de 2017 corrigido pelo INPC, e esse vai adiante. O segundo era 30% das emendas estaduais obrigatórias, só que isso da lei orçamentária de 2018. Então, não tem este valor para os próximos fundos. E foi um fundo idealizado para uma campanha presidencial, para uma campanha estadual, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Nós temos, onde se tem mais ou menos 23, 24 mil candidatos. Nós temos nas próximas eleições, provavelmente, mais de 500, mais de 500 mil de candidatos a prefeito e vereador no país, que é o número histórico que tem se chegado, 490 a 500, com coligações. Sem coligações, os partidos precisando de voto, pode aumentar. Então, como fazer esse fundo para o próximo ano é algo muito difícil. A questão dos tetos de gasto também não há previsão, porque a eleição de 2016 foi feita com base na norma da Lei 3.165, que dizia que ia ser 70% do valor gasto em 2012. Essa lei, contudo, ela foi revogada pela 13.488, que estabeleceu os gastos apenas para a eleição de 2018. Então, para a próxima eleição, nós não temos gasto. Concluindo rapidamente, a questão do financiamento, do autofinanciamento, traz esse problema. Só trazer uma informação para quem discute esse autofinanciamento, qual que é o histórico? O histórico não havia regra, a Justiça Eleitoral, preocupada com a questão do dinheiro próprio que surge durante as eleições, estabeleceu algumas regras dizendo que o uso de recursos próprios tem que ser condicionado ao patrimônio que a pessoa tem declarado à Receita Federal no ano anterior. E, com base na impossibilidade de doação de 100% dos bens, estabeleceu um limite de 50% do seu patrimônio. Contra isso, houve uma reação do Congresso Nacional que editou o parágrafo 1º do artigo 23 e estabeleceu que o candidato poderia utilizar todo o seu patrimônio até o limite de gastos previsto na lei. Este artigo é que o Congresso revogou, o presidente da República vetou a revogação e o Congresso manteve a revogação. Então, voltar esse artigo, retirar esse artigo, autoriza a pessoa a não gastar dinheiro, é algo que trata diretamente do autofinanciamento, porque isso veio como uma reação a uma limitação imposta pela Justiça Eleitoral. Senhores, teria aqui vários outros pontos a falar, mas, infelizmente, o tempo está esgotado e eu fico à disposição para eventuais discussões ou perguntas. Muito obrigado. Agradecer ao ministro Henrique e passar a palavra rapidamente para o professor doutor Sérgio Vitor, como fomentador da mesa. Bem, muito obrigado ao presidente dessa mesa, doutor Juliano Tanus. Eu queria dar bom dia a todos, cumprimentar os meus companheiros de mesa, que fizeram todos excelentes manifestações, o ministro Tarcísio, o ministro Admar e o ministro Henrique Neves, 3 expoentes do direito eleitoral brasileiro, com quem eu tive a oportunidade muito grata de trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral e de, com eles, portanto, aprender bastante, e continuo aprendendo. Queria cumprimentar a todos os amigos presentes, claro, muitos de quem gosto muito e me regozijo muito de estar junto, na pessoa do professor Daniel Castro, organizador desse evento, e queria
também fazer coro às homenagens ao ministro Luiz Roberto Barroso. Outro dia, ministro, estávamos aí numa roda de advogados e eu disse a alguns sonhadores com as posições nos altos cargos da magistratura que Vossa Excelência, talvez 15 anos antes de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, 15 ou 20 anos antes, já era lembrado como um possível indicado. Portanto, construiu uma carreira muito sólida, bem academicamente e profissionalmente, bem antes de ser indicado para essa vaga. E, muito embora já ter percorrido tanta coisa e ter colaborado tanto para a justiça brasileira, com posições tão firmes, mas sempre colocadas de forma tão graciosa, ainda tem muitos desafios pela frente, porque vem aí a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal e a presidência do Supremo Tribunal Federal. De modo que acho que todos aqui fazem coro aos meus votos aqui de muito sucesso, muito boa sorte, muita disposição e que pode contar com todos nós. Sobre o meu papel de fomentador do debate, o tempo está esgotado, eu sei. Eu só queria fazer uma reflexão muito breve, muito singela, em cima do que todos colocaram, né? Todos na mesa, cada um a seu modo, todos fizeram reflexões dizendo, olha, para saber um modelo de financiamento, eu preciso saber o sistema eleitoral que se vai financiar. Depois, cada vez que seja o reformador da Constituição, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Tribunal Superior Eleitoral, influenciam no sistema eleitoral de alguma forma, no financiamento de alguma forma, há a reação do Congresso Nacional e o modelo, portanto, não aquele que pretende reformar o modelo desde o seu ponto de vista, precisa sempre ter em mente que haverá a reação de um outro poder. Então, se o Supremo reforma o modelo, o TSE reforma o modelo, ele deve, sim, sobretudo nessa arena eleitoral, esperar uma reação do Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional modifica, de alguma forma, o modelo, ele também deve estar esperto e atento, esperando a contribuição do Poder Judiciário ao modelo. E esse diálogo deve ser frutífero, para que todos possamos construir um modelo melhor para o Brasil. Eu já tenho aqui minha palavra tolhida, não quero mais tomar tempo, a gente tem outro painel interessantíssimo para ouvir, então, muito obrigado. E o Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.